Não importa o que o sacerdote falou a respeito de Jesus, não importa o que Caifás falou a respeito de Jesus, não importa o que o sumo sacerdote disse, eu vou atrás dele. Não importa se eu tive decepções com alguém que se dizia judeu, crente. Não importa se eu fui enganado por um sacerdote, não importa se eu fui enganado por um pastor, não importa. Não importa se as minhas lembranças são as piores possíveis a respeito desse nome. Não importa o que eu falei de Jesus, isso não importa. Eu preciso dele. Ela está morrendo. Eu preciso que venha me ajudar. Não importa se eu sou o primeiro a falar mal do Senhor. Não importa se eu sou o primeiro a virar as costas para Ele quando Ele pede para eu dar um testemunho. Mas nessa hora eu preciso demais de Jesus. E já foi. Quem não iria? Quem não iria? Eu me lembro, eu fui para Curitiba, foi no culto de domingo, terminou o culto, eu fui. Falei aqui para alguns irmãos, acho que eu falei. Eu dei um testemunho de quão miserável eu sou, que eu não tinha condições de ir naquela noite, aquele dia, e Deus mandou alguém, me abriu as portas. Quão miserável realmente eu fui, e quão maravilhoso Deus foi ao possibilitar que eu pudesse, justamente naquele dia, e poder viver os últimos instantes. Porque quando eu cheguei em Curitiba, junto com a Giovana, que ficou lá, e a Marcela, que comigo foi, minha mãe estava em casa com a minha tia, irmã dela, ela dormia na madrugada. E aí no dia seguinte, pela manhã, dia 29 de julho, foi os últimos momentos que eu tive com a minha mãe. E ela veio a falecer ali, na casa dela mesmo à tarde, próximo das 4 horas da tarde. Eu não sabia que seriam meus últimos momentos. Ela não estava bem, já há algum tempo. Mas eu pude ver exatamente no instante em que o fôlego da vida dela foi tirado. Estava com uma distância daqui a esse jarro de fôlego. Ela sentada no sofá. Tinha várias pessoas lá em casa, isso foi muito bom, porque ela sempre gostava disso. Eu imagino Jairo nessa situação. Nessa situação de capaz de fazer qualquer coisa. Estava meu irmão junto, meu irmão estava na cozinha e ele ouviu. Sei lá o que ele ouviu. E depois que ele viu aí eu em cima da minha mãe fazendo massagem cardíaca e fazendo boca a boca. E ele assumiu o controle do boca a boca e eu fazendo massagem. Para ver se ela voltava à vida. Mas não foi possível. E eu fico imaginando Jairo presenciando toda aquela cena, talvez. Talvez Jairo tenha visto essa cena também. No momento em que a alma de sua filha estava saindo do seu corpo, ele vai desesperado atrás de Jesus, abandonando, deixando para trás todos os seus preconceitos, seus medos, suas dúvidas e corre. E ele, ao ver Jesus, segundo a palavra que nós acabamos de ler, ele se prostrou chorando. E ele disse para Jesus o seguinte: Jesus, cura minha filha. Versículo 24. Então Jesus foi. Esse versículo 24, ele nos diz muita coisa. Muita coisa que estão nas entrelinhas do versículo 24, de toda a história a respeito do que aconteceu com Jairo e sua filha. Porque Jairo, ao ver Jesus, ele se prostra chorando, e ele chega para Jesus e diz: Jesus, vem em mim e põe as tuas mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. E pega Jesus pelas mãos e vem, Jesus, e
vem e faz a minha vontade, Jesus. Nós somos exatamente assim. Na hora do desespero, nós corremos atrás do Senhor, nós nos frustramos diante dele. E se pudéssemos, porque não nos é possível, pegaríamos na mão dele e levaríamos para que a menina fosse curada. Mas no meio do caminho acontece um incidente. E aí que eu falei para os irmãos, eu não sabia se eu contava a história da mulher que sofria de hemorragia. Você lia os versículos, mas eu optei em lê-los. No meio do caminho, você consegue imaginar assim? Aqueles minutos ali que aconteceu com a minha mãe, para mim foi horas, mas deve ter durado 5 minutos. Ao mesmo tempo em que eu estava fazendo um procedimento, o meu irmão fazia outro, minha cunhada estava no telefone ligando para ir para o Salvo. Não sei se tem aqui em Guarapuava isso. Para ir lá, pelo amor de Deus, vai alguém lá fazer alguma coisa. Desespero toma conta. O desespero toma conta. Você acaba sendo grosso com todo mundo. Estava meu tio do lado, meus primos do lado, algumas pessoas ali, eu empurrava todo mundo para que saiam de cima, para que ela precise de espaço. E eu gritava para minha mulher no telefone, mas fale que é urgente esse negócio, não é para. Porque a pessoa pediu o CPF do titular, aqueles negócios de 0,800. Então você imagina o desespero. Jairo foi, buscou Jesus pela mão, começa a buscar, e Jesus para, porque alguém toca na orla do seu manto. Uma multidão comprimindo. E Jesus para, olha para aquela multidão. Quem foi que me tocou? Você consegue imaginar como é que estava Jairo? Você consegue imaginar a angústia que estava na vida daquele homem? Igualzinho nós quando precisamos de algo do Senhor. Nós queremos para agora. E até os discípulos perguntam, ficam indignados com aquilo, porque os discípulos conseguiam ver em Jairo uma agonia, e Jesus dormindo na tempestade, né? Recostado no travesseiro, no barco em alto mar, na tempestade. E os discípulos todos atormentados com aquilo. Mas o Senhor pergunta quem tocou no Senhor é a multidão que lhe comprime. E Jesus, não, alguém tocou em mim. E aqueles minutos que pareceram uma eternidade para Jairo, assim como pareceu para mim lá em Curitiba no dia 29, aparece uma mulher trêmula e quer dar um testemunho. E a filha do Jairo morrendo. Exatamente como aquela mulher da EcoSalva pedindo o CPF do titular da moto, o endereço, com quem eu estou falando, telefone para contato, localização do endereço. E nós agoniados, nervosos, para que algo fosse feito. Já é nervoso. Senhor, essa mulher pode ser entendida depois. Ela está 12 anos sofrendo desse negócio, que fique 12 anos de uma tarde. Vai atender minha menina, está morrendo, Senhor. Ela está morrendo. E Jesus está. Quer saber quem que tocou nele? Isso tem um motivo. Isso tem um motivo. As coisas de Jesus não acontecem simplesmente porque acontecem. Tudo tem um motivo. E esse versículo 24, que acabei de ler. Então Jesus foi com ele. Tem muito a nos ensinar. A minha filha está morrendo, Jesus. Deixa que essa mulher seja curada depois. Ao mesmo tempo, lá na casa de Jairo, sentem a falta do Jairo. A sua família, os seus amigos, os pranteadores, os flautistas. Cadê Jairo? Alguém tem que dar notícia que a menina morreu. Onde é que está Jairo? Ah, nessas horas chove de gente para querer dar uma notícia. Nessas horas tem assim de gente querendo dar uma má notícia para a gente. E aí saiu correndo eu vi na hora que ele saiu correndo aqui, falou que se encontrar com Jesus. Jesus está lá na Praça Cleve, eu vou correr lá. E o homem foi. E chegou na Praça Cleve, encontram lá Jairo agoniado, puxando Jesus, e Jesus lá parado.
ouvindo o testemunho da mulher, que por 12 anos sofria com uma hemorragia. Eu imagino que a mulher fala bem devagar, trêmula e emocionada. E Jairo lá sem unhas, nervoso, desesperado. E aí o homem chega para dar o recado para Jairo. Jairo, incomoda mais o homem não. O menino morreu. Versículo 36. Melhor, versículo 35 no final dele. Tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Versículo 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Quem que não deu atenção àquela notícia? Jesus. Mas eu te pergunto, Jairo. E Jairo? Você consegue imaginar assim? Jairo vai ter Jesus, pega ele pela mão, conta o que está acontecendo, e vem puxando Jesus. Jesus para, vai atender aquela mulher, escuta o seu testemunho, Jairo nervoso, puxando. E os discípulos ali, parceiros de Jairo, entendendo a dor do homem. Daqui a pouco chega a notícia. Aquele homem sabe. Ele solta na mão de Jesus. E nesse momento Jesus fala: não é você que tem que me levar, sou eu que te levo. E aí aquele homem sabe, e Jesus chega ao lado dele e fala: escuta, não temas, continua crendo. Quando dão uma péssima notícia para ele, assim como aconteceu com a minha mãe, demora para cair a ficha. Te dá uma notícia, você fica: será? Eu demorei algumas horas para cair a minha ficha. Umas horas não, alguns minutos. Só quando eu liguei para a Renata, eu falei o que aconteceu, que caiu a ficha. Mas levou aí uns 15, 20, 30 minutos. A mãe morta no sofá. Eu não dei conta daquilo. Jesus então pega lá Jairo, que já havia soltado da mão de Jesus. E como ele nos dissesse: as coisas não acontecem da forma como você quer, mas elas acontecem da forma como devem acontecer. Não é porque você veio disparar daqui, Jairo, que eu vou largar tudo que eu estou fazendo para fazer o que você quer. As coisas acontecem como devem acontecer. Aquela calma única que somente Jesus tinha. E portanto, diante disso, nós devemos entender que a fé, ela não se baseia em desejos, em emoções, ou no que os nossos olhos veem, mas a nossa fé deve se basear na palavra de Deus. E naquele momento, a palavra de Deus estava feita carne e disse para Jairo: para de temer, continua crendo. Chegaram na casa de Jairo, e ao longe já se ouviam gritos, os lamúrios, as lamentações, os choros, a flauta, a fúnebre tocada, os choros, as pessoas gritando, desesperadas, chorando. E chega Jesus. Jairo sendo carregado por Jesus. Ele percebe que a cena se inverte. Primeiro era Jairo quem puxava Jesus, agora é Jesus quem está puxando Jairo. E junto com eles mais os discípulos e mais um monte de gente. E Jesus chega e fala para aquela cena onde as pessoas estavam vendo: por que vocês estão lamentando? O menino não morreu, está dormindo. Na tua tradução está: zombaram de Jesus, riram de Jesus. Não é assim? Não é assim que fazem com você quando você